Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem no dia a dia. Tô doente, tô com algum tipo de problema de saúde, alguma doença infecto-contagiosa. Será que eu posso fazer exercício físico? Que exercício físico será que eu posso fazer? Quanto de exercício eu posso fazer? Ou será que ele é completamente contraindicado? Eu vou te explicar tudo isso agora, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição e saúde de boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Se você adora esses vídeos onde eu falo mais sobre saúde, sistema imunológico e o que a gente pode fazer para fortalecer, já deixa a sua curtida que eu venho aqui e faço mais vídeos assim pra você. Depois aproveita e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Essa questão de treinar ou não treinar, quando você tá doente, é meio complicada, porque algumas pessoas ficam doentes e ficam muito prostradas, de cama mesmo, cansadas, e obviamente nesses casos a pessoa não vai treinar. Mas às vezes a pessoa pegou uma gripe, pegou um resfriado, tá com algum probleminha e fala: eu não quero perder o ritmo, quero continuar treinando. Será que isso é tranquilo? Será que tem alguma contraindicação? Será que tem algum cuidado a fazer? Tem sim, vamos falar mais sobre isso. Pode parecer um pouco paradoxal falar de será que eu treino ou não, porque eu tô doente, quando a gente sabe que a atividade física moderada e de longo prazo ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ajuda a evitar doenças cardiovasculares, ajuda a evitar o diabetes ou controlar essas doenças, controlar a pressão. É bom para a saúde de maneira mais ampla. Então, por que será que a gente fala desse cuidado que tem que se ter quando a gente está com uma doença infecto-contagiosa, quando a gente está se sentindo mal? Quando a gente pensa em alguma doença que acometeu a gente, a primeira coisa que a gente quer é uma recuperação rápida, né? A gente quer se ver livre dessa doença o mais rápido possível para voltar para nossa rotina. E para muitas pessoas, às vezes, continuar com uma atividade física, desde que seja uma atividade física especial, direcionada, eu vou te falar mais sobre isso, pode ser interessante sim. Mas para muitas pessoas, talvez seja interessante se abster nesse momento. Normalmente, os especialistas usam a regra do pescoço para cima. Eles falam que normalmente, claro que existem casos e casos, e que se você tiver com alguma doença específica, você tem que consultar o seu médico para te liberar ou não para atividade física. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Mas normalmente os especialistas falam que se você tiver algum tipo de condição do pescoço para cima, via de regra, e não tiver mais nada daqui para baixo, você está liberado para fazer uma atividade leve. Então, se você tiver com o nariz entupido, se você tiver com um pouco de dor de cabeça, se você tiver, enfim, né, mais congestionado, com um pouquinho de tosse, talvez seja uma coisa que você possa fazer, dar uma caminhada, fazer alguma atividade mais leve, porque isso ajuda realmente você a se sentir mais ativo. Essa atividade leve pode ajudar você a sair de casa, enfim, respirar outros ares, e pode ser interessante para você, não vai sobrecarregar o seu sistema imunológico. Por outro lado, se você tiver sintomas do pescoço para baixo, ou seja, uma tosse muito persistente, seca ou com catarro, que é a tosse produtiva, né? Nesse caso não é indicado. Se você tiver febre, obviamente. Até tem exceções com relação a essa parte de cima do pescoço, porque às vezes a pessoa tá com uma dor de ouvido tampado. Isso pode fazer com que a pessoa fique com mais dificuldade para se equilibrar mesmo. Eu acho muito difícil que alguém consiga treinar com dor de ouvido, porque é uma dor das piores que existem, dói muito mesmo. Mas algumas pessoas dizem, tô com o ouvido tampado. Isso pode ser ruim para você, porque pode te desequilibrar. Então, claro que mesmo que seja de pescoço para cima, podem ter exceções. Mas normalmente, se você tem febre, se você tem calafrio, se você tem uma tosse muito produtiva, ou mesmo uma tosse seca, mas muito persistente, obviamente não é indicado que você faça atividade física, que você dê tempo para o seu corpo se recuperar, porque isso é o mais importante nesse momento. Via de regra, se você está se sentindo bem o suficiente para pensar em fazer atividade física, normalmente você está bem para fazer atividade física. Então você pode tentar fazer uma caminhada, como eu falei, ou atividade que você já faz, mas com um volume menor, ou seja, menos minutos dessa atividade, reduz por 1/3, ou pelo menos por metade do tempo que você faria, e reduz drasticamente a carga, né, a intensidade dela. Então, se você faz musculação, se você tem uma academia na sua casa, se você quiser fazer como se fosse uma fisioterapia bem levinho, 2 séries, muito rápido, pode ser uma opção para você. Eu não falei antes de você fazer musculação, ou de você fazer natação, ou de você fazer qualquer outra coisa do gênero, ir para uma aula de localizado e pegar mais leve,
Porque você tá doente, você não vai para uma academia, né? Por consideração a outras pessoas que podem se contaminar com o que quer que você tenha. Então tem esse bom senso que a gente tem que ter também, por isso que eu falei da caminhada, porque acaba sendo uma opção que você pode fazer ao ar livre, na rua. Se você cansou, você volta no ritmo que você quer, mas para, enfim, botar o corpo para se mexer de alguma forma e com consideração às outras pessoas, que é muito importante. Existem condições que vão contraindicar completamente a prática de atividade física pela própria fisiologia, a patologia da doença, no caso. Então, a febre. Se você tem febre, obviamente, você não deve fazer atividade física. Primeiro porque a febre por si só debilita muito o nosso corpo e a febre aumenta a temperatura corporal. E a gente sabe que a atividade física também aumenta a temperatura corporal. Então, você está juntando duas coisas aí que vão te deixar mais hidratado e vão estressar mais seu sistema imunológico. Então, não entre com febre de jeito nenhum, faça atividade física. Com aquela tosse produtiva, muito encatarrado, peito congestionado, também não é interessante que você faça atividade física, porque você vai ter mais dificuldade para respirar, para conciliar, enfim, né, a tosse com atividade física. Isso é contraindicado. Se você também está tendo algum tipo de mal-estar digestivo, você está tendo diarreia, se você se sente enjoado, não é o momento para você fazer atividade física, porque você pode ter algum problema desses na rua e ser muito difícil de você administrar isso. No caso da diarreia, no caso do vômito, pior ainda, você pode passar mal no meio da rua, pode baixar a pressão, a pessoa pode se sentir tonta, pode se sentir mal. Então, se você está com algum desconforto dessa parte gastrointestinal, é melhor suspender até você melhorar. Qualquer doença que te faça sentir mais fraco, com fadiga, prostração, que você tem dificuldade até mesmo de trabalhar, de render, de pensar, obviamente, se você está com uma dificuldade nesse sentido, você não deve expor o seu corpo a mais estresse que a atividade física, porque a atividade física é sim um estresse para o nosso corpo. Claro que de forma moderada e de forma equilibrada, ela traz muitos benefícios, mas se você já está com o sistema imunológico sobrecarregado por causa de um vírus, de uma bactéria, de algum outro problema de saúde, e você ainda faz essa questão de aumentar a quantidade de gasto calórico, estressa mais o corpo, isso pode prejudicar o organismo, principalmente quando vem acompanhado de restrição calórica, que muitas pessoas fazem isso para emagrecer no dia a dia. Estou treinando, estou fazendo uma dieta hipocalórica, então agora nesse momento, será que eu faço? Vou botar tudo a perder? Não é o momento de você pensar em peso quando você está com alguma doença. É o momento de você se recuperar para que você continue bem. E depois, quando você estiver recuperado, você volte à sua rotina de treino e de restrição calórica se você faz. Lembre que nesse momento de qualquer doença que você tenha, é muito importante que você se alimente bem. Carboidratos de baixo índice glicêmico, proteína de alto valor biológico, gorduras saudáveis para te dar mais energia, frutas, legumes, verduras, o que você conseguir de mais saudável e mais natural, com certeza vai ajudar você a fortalecer o seu sistema imunológico e resolver mais rápido esse problema que você tenha de saúde. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre imunidade de uma maneira mais ampla, com dicas de receitas, sucos, chás que podem te ajudar e até mesmo de estilo de vida, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Além disso, os alimentos naturais e saudáveis também vão trazer vitaminas, minerais, antioxidantes que vão ajudar como cofatores no nosso sistema imunológico, então são super interessantes. Lembra sempre que outro detalhe muito importante quando você está com algum tipo de condição de saúde momentânea, algum tipo de problema, infecto contagioso, é você se manter bem hidratado. Esse é um grande problema que muitas pessoas erram, acabam pecando nisso. Então lembra sempre de se hidratar, principalmente se você tiver, tô com o nariz um pouco entupido, mas eu queria fazer uma caminhada, queria me mexer, leva a garrafinha, se hidrata bastante antes, se hidrata bastante depois. É muito importante que você sempre hidrate seu corpo, principalmente em caso de doença. E um outro detalhe muito importante, escuta sempre o seu corpo. O nosso corpo dá sinais pra gente quando alguma coisa não tá interessante, quando alguma coisa não deve ser feita. Então, se você tava se sentindo um pouco mal, foi caminhar, voltou, que você sentar no sofá, deitar na cama, voltou super exausto e cansado, numa caminhada de uma volta no quarteirão, então não é para você fazer atividade física, obviamente. Tem coisas que você tem que começar a perceber do seu corpo e não forçar ele mais do que ele deveria. E lembra sempre, mais uma vez, que se você tá nesse momento doente, quer saber se deve ou não fazer alguma atividade física, consulta sempre o seu médico na sua cidade para te orientar. E lembra sempre que quando você começar a se sentir um pouco melhor e falar assim, agora eu vou voltar a treinar,
você tem que voltar gradualmente também, né? Você não vai querer voltar de onde você parou, porque isso pode sobrecarregar sua musculatura, pode dar algum tipo de lesão, pode dar algum tipo de estiramento muscular, pode sobrecarregar as articulações ou até mesmo, mais uma vez, o sistema imunológico. Então, se você estava doente há algum tempo, estava de cama, estava em casa, sem conseguir fazer nada, você não vai voltar para academia fazendo uma aula de spinning e 45 minutos de musculação. Então, faça as coisas devagar, com calma, porque, mais uma vez, o mais importante é a saúde, a gente se recuperar, porque depois você vai ter todo o tempo do mundo para chegar aí no seu objetivo de corpo, de estética e até mesmo de saúde, né, a médio e longo prazo. Me conta aqui embaixo, então, como costuma ser a sua abordagem quando você se sente um pouquinho doente? Você costuma treinar? Faz o quê? Ou você costuma ficar em casa, relaxando canjinha, vitamina C e cama para se recuperar mais rápido? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha, porque vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!